Um homem negro foi morto por asfixia após ser trancado no porta-malas de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal na cidade de Umbaúba, em Sergipe, no fim do mês de maio. Genivaldo de Jesus Santos, de 38 anos, havia sido abordado, imobilizado e colocado no interior da viatura. Segundo as testemunhas, os agentes lançaram um gás sobre a vítima e a trancaram no porta-malas. Para repercutir esse assunto que foi notícia no Brasil e no mundo, o Revista Brasil TVT conversa agora com Lídia Anjos, que é mestra em Direitos Humanos e da Coordenação Colegiada do Movimento Nacional de Direitos Humanos de Sergipe. Boa noite, Lídia Anjos. Prazer falar contigo. Seja muito bem-vinda. Boa noite a todos os telespectadores. É um prazer estar com vocês. Lídia, eu relatei essa questão do Genivaldo dos Santos, preso no porta-malas da Polícia Rodoviária Federal, numa cidade lá de Sergipe. E o que chocou mais ainda, Lídia, essas cenas que viralizaram no Brasil e no mundo, remeter aquelas cenas horrores da Segunda Guerra Mundial às câmeras de gás do nazismo. Lídia, o nazismo está chegando aqui no Brasil depois de muito tempo, explicitamente? É isso que a gente pode entender? Na verdade, essa ação truculenta, ela dá um recado muito claro, né, para todos nós, né? Está autorizado matar. Isso, os movimentos antirracistas, o movimento de direitos humanos e, o modo geral, os movimentos sociais já vêm denunciando os extermínios que têm cor, têm local de moradia. A gente sabe que são pessoas, população negra, desprovidas, né, economicamente, né? Então, nós temos entrado num estado de guerra, mas é claro que a ação de dois policiais, ela não pode ser lida como um fato isolado, né? Por detrás de dois policiais existe uma corporação, existe aí uma direção, um diretor, existe aí uma liderança maior que coordena, né, esse projeto de morte, né, à população negra. A gente tem assistiu horrorizado em nosso estado e buscado se perguntar, né, por quê, como, o que ocorre por detrás de uma mudança também abrupta de um perfil de polícia que até então caminhava junto, né, com as iniciativas de direitos humanos, como a PRF, por exemplo. Então, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgou a alta letalidade, no caso de Sergipe, né, o menor estado do país e o terceiro em maior letalidade policial. Mas essa letalidade, ela está relacionada à Polícia Civil, à Polícia Militar, não estava na pesquisa, a Polícia Rodoviária Federal. Então, é uma mudança de perfil que tem nos mostrado que o avanço do conservadorismo, do nazifascismo, é um projeto que não morreu, é um projeto que está entre nós, em que pese termos dispositivos, protocolos que orientam outros tipos de abordagem, em que pese ter mecanismos internacionais, né, que nos orientam para um pacto de civilidade, um pacto de respeito, de fraternidade, de civilidade. Esses pactos, por si só, eles não dão conta de exterminar as concepções odiosas, e que no Brasil nós temos visto que muito depois, não tão muito depois do golpe de 2016, a gente tem um aprofundamento de várias crises e dentre elas na segurança pública também. Uhum. Lídia, uma coisa que eu fiquei me perguntando ao ver essas imagens aqueles policiais tinham ciência que estavam sendo gravados? E mesmo assim, sendo gravados, isso não os impediu de fazer o que fizeram, assim como em outros casos, não só em Sergipe, mas por todo o Brasil, isso ocorre também. Queria te perguntar sobre essa sensação de impunidade. Isso é uma coisa que as polícias, não sei, eu fiquei pensando que me pareceu, naquela situação, que eles tinham certeza que não ia
repercutir da forma que repercutiu, ou sendo gravados, aquilo não daria numa punição efetiva contra eles, né? E como que se dá essa relação da impunidade, as polícias, mesmo a sociedade registrando os casos? E veja, o Brasil tem protocolos que orientam a abordagem. A gente sabe que a polícia, ela está autorizada ao uso da força. Esses protocolos, né, os compromissos, né, no âmbito até do Ministério da Justiça também, orientam para outro tipo de abordagem, né? Em algumas situações, como por exemplo, pessoas com transtorno, pessoas que no embate com a polícia, elas realmente não conseguem se controlar. A gente sabe que, qualquer pessoa sabe que, em primeiro lugar, deve mobilizar aquela pessoa. O que a gente viu aqui em Sergipe, 2 anos exato da morte, do assassinato de George Floyd, né, por asfixia também, causou toda essa indignação e revolta na população, porque além de não pensar, além de não se cumprir esse protocolo, havia uma certeza da impunidade, né? A prática da polícia demonstra, com tantas pessoas filmando na frente de toda a comunidade, a gente sabe que em determinados momentos se tenta cobrir, quando se vai praticar violência, se tenta cobrir o rosto, se usa máscara, se tenta tirar o nome, né? Não, mas assim, mostrando para toda a população, nós estamos aqui para isso. Havia uma intenção de matar, porque nós sabemos que o gás, né, ele mata muito rapidamente. As polícias sabem disso também. Então, improvisar aquela câmara de gás na frente dos familiares, na frente de todas as pessoas, né, e que essas pessoas estavam sob a mira de metralhadoras, né? Havia uma autorização para matar, uma certeza de que lá na frente haveria uma defesa, uma narrativa que defenderia essa ação tão absurda. O Movimento Nacional de Direitos Humanos saiu com uma nota, né, de que houve uma quebra no protocolo da civilidade. E se a luta do movimento de direitos humanos, que antes era pela dignidade das pessoas, hoje a gente reflete se não é para restaurar uma humanidade perdida. Então, a quem serve essa polícia, né, de fato? O que está por trás dessa mudança de perfil? Né? Então, a gente tem visto um incentivo do ódio, um incentivo do armamento. A gente sabe que nas últimas eleições, e a gente precisa falar sobre isso, porque isso também está na pauta do dia como uma consequência de um investimento. E aqui nós não falamos em despreparo das polícias. Nós queremos utilizar a narrativa de polícia preparada para a violência, para matar. Precisamos discutir, rediscutir os protocolos de abordagem, eles precisam ser mais transparentes. A polícia está para servir à sociedade, então a sociedade deve ter o controle desses mecanismos de abordagem. Então, a resposta que nós temos para você, na verdade, foi chocante, porque também a forma da morte, ela dá vários recados para nós, né? Da insegurança das instituições públicas, ouvir narrativas de que era um marginal, de que era um bandido, que a imprensa sempre pressiona e protege, né, a bandidagem, como nós ouvimos, é uma afronta, é um desrespeito, é um pensamento nazifascista, assim, e que nós temos que combinar a população negra, entender que se combinaram de nos matar, a gente tem que combinar de viver, a gente tem que combinar de falar, de denunciar, de exigir sim, porque ali aquele vídeo é uma prova flagrante de uma iniciativa, de um extermínio, de um assassinato, e não só os indivíduos devem responder, como também a corporação deve ser responsabilizada.
Lídia, a morte do Genivaldo sob a tutela do Estado, porque ali eram agentes do Estado que estavam lá quando abordaram e colocaram no porta-malas e depois jogaram o gás que ficou nítido e notório para o Brasil e para o mundo, joga luz também a outra questão. Né? Esse tipo de abordagem que não foi feito única e exclusivamente em Sergipe, mas já há indícios e relatos de que abordagens como essa também foram feitas em outros estados da federação. E mais, onde fica a questão de aulas da Polícia Rodoviária Federal de Direitos Humanos? A noção de humanidade, porque depois ficou também provado que aulas e noções de direitos humanos foram tirados da preparação de agentes da Polícia Rodoviária Federal. Por que isso? É porque isso, né? Isso é um projeto de morte, né? Então, a Comissão, né, de Direitos Humanos do Senado está vindo para o nosso estado para investigar não só Sergipe, mas também mais 10 outros estados que já se pronunciaram de que mortes dessa mesma forma ocorreram em outros estados. E a gente se pergunta, como com tanta gente vendo, assistindo, filmando, implorando, se agiu daquela forma, será que aquilo é a primeira vez? Né? Então, eu fiquei me perguntando por diversas vezes, imagine o que não faz quando não se está sendo filmado. E por isso que devemos defender, sim, as câmaras corporais, que têm demonstrado uma diminuição, né, na letalidade policial, porque se essa polícia ela é agente público para a defesa da vida, e nós somos quem pagamos, né, que financiamos esses agentes, nós devemos, sim, participar do processo de formação, né, da grade de formação, e o que significa realmente, nós também nos perguntamos, retirar da grade de formação os direitos humanos, que já é uma pauta que a gente acaba disputando também, né, essa coisa de direitos humanos para humanos direitos, e quem são esses humanos direitos? Quem define quem o são? E ao definir quem são o direito e quem é o errado, faz-se o quê? Faz isso, se dá sentença, se julga, se executa no mesmo instante que a abordagem ocorre. E quase sempre, na maioria das vezes, esse humano que é considerado errado, é matável, com a vida descartável, é a população preta, população pobre, moradora de bairros periféricos, da favela, do morro. E, então, isso é uma criminalização de um povo, a criminalização da pobreza, de um racismo que é estrutural, que é institucional, que está aí estruturado em todas as relações e que na formação no programa de formação dos agentes públicos, de todos, quiçá as forças policiais, deve estar previsto, sim, as questões que envolvem a violência contra a mulher, LGBTIA+, as questões antirracistas, que envolve tudo aí a dignidade da população, que é a luta por direitos humanos. Uhum. Lídia, você falou uma coisa que eu fiquei pensando aqui agora. No caso do Genivaldo, isso aconteceu, e há nesse processo que você está nos colocando, nesse projeto neofascista, uma tentativa também, ou uma ação, não só uma tentativa, mas uma ação efetiva, de se macular a imagem dessas vítimas, de vinculá-las a coisas ilícitas, para tentar justificar, quem sabe, essa atrocidade que foi feita, por exemplo, no caso do Genivaldo, dessa vítima, assim como em outros casos também? Exato. Então, é a demonização de um povo. Né? Você demoniza um povo, você cria no imaginário da sociedade, né, qual que é o modelo, né, de criminoso, entre aspas, né, que a população deve temer. Então, nós costumamos, e eu falo nós de um modo geral, porque a crise é civilizatória também, né? As pessoas costumam, né, a segurar a bolsa, a ter medo, né, daquele perfil que é criado, né? E, inclusive,
também ao ver uma abordagem da polícia, as pessoas tendem também a revirar o rosto para dizer o seguinte: é um marginal, é um bandido. Então, ainda não basta o extermínio, o ceifar das vidas, as famílias têm que ainda, e a comunidade inteira tem que ainda lidar, né, com uma demonização da imagem daquela pessoa. Genivaldo de Jesus Santos, um homem trabalhador, negro, que sofria de esquizofrenia, que tinha filho, que era casado há mais de 20 anos, que tinha um controle sobre um controle que deveria existir dos agentes, né? Os agentes das forças policiais deveriam ser formados para mediar conflitos, para defender a população, né? Então, o Genivaldo era essa pessoa que toda a comunidade defende como alguém que não ia para o conflito, com alguém que não tinha o costume de estar envolvido em brigas, e a gente vê maculada a imagem não só de Genivaldo, como de outras pessoas, né? A imagem é demonizada, é como se nós vivêssemos a pena de morte no nosso país. A pena máxima no Brasil é a privação de liberdade, não é a privação do banho de sol, não é a privação da alimentação, da moradia. Então, e ainda que fosse, a polícia, ela não detém o poder de juiz de julgar, em que pese nós termos perdido um pouco a confiança nas instituições, exatamente porque nós entendemos que quantas narrativas ocorreram para defender essa ação, né, para dizer que não há prova suficiente para a prisão cautelar, que a OAB entrou, né, com pedido de prisão cautelar. Nós seguimos no movimento, nós protocolamos também um pedido de acompanhamento, de reunião com o Ministério Público Federal, para discutir a alta letalidade das nossas polícias. Nós queremos sim e devemos, todo movimento deve querer discutir sim a transparência dessas formações, responsabilizar as empresas e instituições que estão à frente dessas formações das forças policiais. Nós defendemos Genivaldo, nós defendemos o nosso povo, teremos um ato, segue-se os atos pelo Brasil, acho que o Brasil inteiro deve seguir realizando seus atos, denunciando, porque morremos um pouco com Genivaldo, nós devemos nos levantar por ele também. É isso, então, conversamos com Lídia Anjos, que é mestre em Direitos Humanos e membro da coordenação colegiada do Movimento Nacional de Direitos Humanos de Sergipe. Muito obrigado, Lídia, pela sua participação. Obrigada a vocês pelo espaço, que pena que tenha sido com uma motivação dessa, mas também esses espaços aquecem nosso coração para que a gente continue junto na luta. Abraço. Abraço.